Olá, bom dia! Hoje é domingo e domingo é dia de escola dominical. A tia Aline veio aqui hoje para contar mais uma história da Bíblia. Vamos lá então? A história de hoje se chama A Parábola do Semeador. E a gente encontra essa história aqui, na Bíblia. Durante a semana, você pode pedir para o papai e para a mamãe lerem novamente essa história para você. Ela está lá no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Combinado? Então vamos lá para a história. Jesus adorava contar histórias e muitas pessoas seguiam a Jesus, os discípulos, mas também uma grande multidão de pessoas. E um dia ele saiu e resolveu entrar dentro de um barco e ficar na beiradinha do mar contando essa história. Porque tinha muita gente querendo ver Jesus, muita gente querendo ouvir Jesus. Então ele resolveu ficar dentro do barquinho, na beiradinha da praia, para contar essa história. E a história se chama A Parábola do Semeador. Tia Aline vai contar para vocês. A Parábola do Semeador. O semeador saiu a semear as suas sementes. Algumas sementes caíram pelo caminho. Logo vieram as aves do céu e começaram a comer essas sementes, e elas não conseguiram crescer. Algumas sementes caíram no meio de um solo cheio de pedras e rochas. Logo veio o sol e essas sementes secaram e morreram. Algumas sementes caíram no meio de um solo cheio de espinhos e muito seco. Quando elas começaram a crescer, os espinhos as sufocaram e elas também não conseguiram crescer. E por fim, algumas sementes caíram numa terra muito boa. E ela conseguiu crescer e dar frutos, e o seu fruto foi muito numeroso. Então, vocês gostaram da história? Sabe o que aconteceu? Os discípulos chamaram Jesus e pediram para Jesus explicar essa história. Isso mesmo. E a tia Aline vai fazer isso também com vocês. Jesus explicou assim: o semeador semeia a palavra de Deus. Então, as sementes significam a palavra de Deus, que deve ser espalhada para todos os lugares, deve ser anunciada para todas as pessoas que a gente conhece, em qualquer lugar. Aquelas sementes que caíram na beira do caminho e que vieram os pássaros, as aves do céu e logo roubaram, comeram aquela semente, significa aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas logo vem o inimigo e rouba a palavra do coração daquela pessoa. A semente que caiu naquela terra cheia de rocha, cheia de pedra e que não conseguiu crescer porque não tinha raiz, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, ficam felizes, recebem a palavra, mas não têm raiz, não querem praticar. E aí, qualquer coisa, o primeiro problema que aparece, a pessoa esquece a palavra de Deus. Aquela semente que caiu no meio dos espinhos, vocês lembram? Que ela tentava crescer, mas os espinhos sufocaram ela. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem a palavra, mas as coisas dessa vida roubam a palavra dela. Ela não consegue ter tempo para as coisas de Deus. Querem gastar tempo com ler a Bíblia, com orar, com ir à igreja. E aí a palavra de Deus, esfria no coração dela. E aquela semente que caiu numa terra bem fértil, vocês lembram? Bem fértilzinha e consegue crescer e dar fruto. O fruto dela é muito, muito, muito multiplicado. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem a palavra e elas
guardam e praticam a palavra de Deus e se tornam semeadores que vão levar a palavra para outros lugares e aí frutificar, dar muitos frutos. Que assim seja a sua vida, a minha vida, em nome de Jesus. Beijo para vocês. Até a próxima história.